nome é Sirval, eu sou graduando do 8º período da Faculdade de Direito de Vitória, e eu vou falar um pouco mais sobre a regulamentação do teletrabalho, aliás, uma releitura do teletrabalho da reforma trabalhista à luz, né, dos princípios que embasa o direito do trabalho à luz da Constituição. A potencialidade do desenvolvimento dos recursos tecnológicos e dos ideais da globalização afetaram diretamente as relações sociais e econômicas de todo o mundo, inclusive a realidade brasileira. Antigamente, enxergava-se o trabalho como aquele que era prestado em um espaço determinado e um tempo também pelo empregador, para a concreção de um contrato de emprego. Todavia, atualmente, a visão não continua a mesma, porque houve a criação de uma nova modalidade de trabalho que já existia e foi regulamentada, que é o teletrabalho. Cumpre mencionar que o teletrabalho ele nasce para atender à complexidade organizacional das grandes e das pequenas empresas, impulsionado pela adoção das tecnologias modernas no ambiente laboral. Ressalta-se que, embora o tema já seja antigo, ele foi inserido recentemente no ordenamento jurídico brasileiro pela reforma trabalhista, adicionando ao diploma normativo o capítulo 2A, incluindo os artigos 75 de A a E. Embora pareça ser uma conquista da classe teletrabalhadora, essa inovação legislativa merece uma análise crítica, pois não foi regulamentado consoante aos ditames constitucionais e dos princípios basilares do direito do trabalho. As principais objeções feitas por mim estão delineadas em 4 eixos a seguir. A primeira foi da exclusão do teletrabalhador no capítulo da duração do controle do horário de trabalho. Isso está disposto no artigo 62, inciso 3 da CLT, em que o teletrabalhador foi expressamente excluído da duração do trabalho. Isso significa, em outras palavras, que o teletrabalhador não está submetido ao regime, à duração máxima de labor de 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme prevê a Constituição. Essa exclusão haverá, consequentemente, a restrição do teletrabalhador ao direito à desconexão, ao lazer e ao seu descanso, uma vez que nessa modalidade há uma enorme dificuldade de separar a vida profissional da vida pessoal. A segunda objeção, né, é acerca da reversão do regime de teletrabalho para o trabalho presencial por determinação do empregador. O artigo 75C da CLT, ele prevê que o teletrabalhador e o empregador eles devem firmar um contrato de trabalho para versar sobre as condições, os direitos e deveres dessa modalidade. Todavia, o parágrafo 1º, ele prevê que o parágrafo 1º e o 2º, ele prevê as alterações do regime. O primeiro, ele versa sobre a alteração do regime do trabalho presencial para o teletrabalho, que necessita de um acordo mútuo entre as partes e que seja registrado em um aditivo contratual. Todavia, por outro lado, o parágrafo 2º, curiosamente, ele prevê a reversão do teletrabalho para o trabalho presencial, sem a consensualidade do teletrabalhador e respeitando um prazo exíguo de 15 dias. Esse é um dos mais diversos exemplos que afronta os princípios basilares do direito do trabalho, em razão de ser uma alteração lesiva ao trabalhador, que o coloca em uma condição vulnerável e insegura, que dispensa sua anuência. A minha terceira objeção, brevemente, é acerca do contrato de transferência dos gastos da realização do teletrabalho, que está disposto no artigo 75D, que prevê a possibilidade, por um contrato escrito, a transferência ao empregado, ao teletrabalhador, os gastos necessários à aquisição de materiais e equipamentos para a realização de seu trabalho. Isso implicará, na prática, a transferência dos riscos da atividade econômica para o trabalhador, assim, invertendo toda a lógica capitalista de produção,
consagrada no artigo 2º da CLT, e que define o empregador, que é aquele que tem a responsabilidade da atividade econômica, que é o princípio da alteridade, da assunção dos riscos. Ademais, nos momentos de crise e desemprego estrutural, a qual estamos vivendo, o empregador acabará evocando esse dispositivo como condição para a contratação do empregado, o que não deixa de ser algo manifestamente injusto e contrário aos princípios fundamentais da valorização do trabalho e da própria livre iniciativa. A última objeção é a transmissão da responsabilidade ao teletrabalhador de danos recorrentes ao meio ambiente do trabalho, que está nos artigos 75e, conforme que preceitua de modo genérico que o empregador deverá, de maneira expressa e ostensiva, instruir os teletrabalhadores quanto às precauções a fim de evitar acidentes e doenças de trabalhos. Todavia, nada dispõe sobre a forma que se deve dar essa fiscalização e quais serão os efetivos meios de cumprimento das normas afetas à saúde, à medicina, à higiene e à segurança do trabalho. O parágrafo único desse artigo, ele preceitua a assinatura de um termo de responsabilidade por parte do empregado, que o empregador estaria eximido de suas responsabilidades dos danos recorrentes dos riscos ambientais do teletrabalho. Esse raciocínio não é razoável, visto que, também em razão do princípio da alteridade, os riscos dos negócios devem ser suportados pelo empregador e não podem ser transferidos automaticamente ao teletrabalhador. Já me encaminhando para as considerações finais, torna-se evidente, portanto, a necessidade de uma leitura atenta das inovações da reforma trabalhista, uma vez que, sobre um discurso político mascarado, busca-se mitigar os direitos dos teletrabalhadores para a efetivação de uma política neoliberal que privilegia a classe dos detentores do meio de produção. Em um plano ideal, a normatização do teletrabalho seria um avanço no ordenamento jurídico brasileiro, se comparado aos outros países. Na prática, a sua precariedade poderá gerar formas irregulares de trabalho e desvirtuamento de direitos trabalhistas, oriundo da relação de emprego garantido no artigo 7º da Constituição, e também dar aso à maior incidência de terceirização e também das condições análogas à de escravidão. Logo, as introduções trazidas pela reforma sobre a interpretação restritiva podem ser consideradas materialmente constitucionais, isto porque os riscos da atividade são tão somente do poder patronal e não podem nem devem ser transferidos ao empregado. É uma transgressão dos princípios da isonomia, da proteção do trabalhador e também é um retrocesso social. Diante desse cenário, cabe ao profissional operador do direito, sobretudo dos pesquisadores, doutrinadores, advogados e os juízes, proporcionarem um olhar constitucional sobre os direitos dos trabalhadores, dos teletrabalhadores, para a promoção do efetivo reconhecimento do valor social do trabalho. Muito obrigado.